Olá, eu sou Cândida Campos, mais uma vez no programa O Segredo da Cândida, com uma convidada muito especial, é Catarina Lopes. Desde muito cedo, fascinada e curiosa pelas áreas ligadas à saúde e bem-estar. Olá, Catarina. Olá, Cândida, boa tarde e obrigada. Que recordações te ligam à tua infância e à tua adolescência, Catarina? Então, eu efetivamente sinto-me uma privilegiada pela vida. Sempre tive uma estrelinha que me acompanhou e não sei explicar porquê, mas muito feliz por isso ser assim. Os meus pais são pessoas normais, com um nível social normal. A minha mãe era professora primária, o meu pai era bancário. E os meus avós paternos eram de uma aldeia e os meus avós maternos eram de Cantanhede. Hoje é a cidade, na altura era uma vilazinha pequenina onde nós andávamos pelas ruas, quer na aldeia, quer naquela vilazinha, nas ruas à vontade. Eu tenho 24 primos direitos, todos eles mais ou menos próximos, com gaps de idade de 10 anos. Quando eu tinha 7 anos, a mais velha tinha 17, mas na maioria eram mais ou menos todos da mesma idade. Eram. E era um ambiente familiar muito próximo. Quer uns avós, quer outros. Eu acho que hoje tem esta coisa de agregar pessoas a mim, porque quer num dos sítios, quer no outro, fazíamos sempre grandes festas de família. E eu lembro-me que nós vivíamos em Coimbra. Os meus pais vieram viver para Coimbra e quando era o meu aniversário ou o do meu irmão, juntávamos sempre as duas famílias. Havia tudo que era um propósito. E sempre o querer estar em família, o crescer em conjunto, ficar felizes com o crescimento uns dos outros. E esta é a imagem que eu tenho assim de infância, é sempre em alegria, com mais alguém, sempre na brincadeira e muito na natureza. Eu lembro-me de ir para Paranho de Besteiros, que é uma aldeia perto de Viseu, dos meus avós paternos. Os meus avós eram agricultores e de chegar a casa toda suja de nódoas de pêssego e nódoas de cereja e com as cerejas nas orelhas. Fazia-se os brincos, não é? Exatamente. Punha-se os brincos e adorava. E tinha... é uma saudade que eu tenho muito grande e às vezes uma pena, embora nós ainda continuemos a ir lá, que ainda tenho família nesses sítios, mas já não se faz essa... Mesmo nesses sítios pequenos já não se tem esta liberdade e a forma como... E já não se faz a agricultura, já há alguém que vai e que faz, já não são os meus avós, que nós íamos com eles, cortar as couves, pescar as frutas, fazer a vindima. Lembro-me, era assim uma coisa que eu adorava, o tempo da vindima, foi o meu primeiro salário, com 8 ou 9 anos, foram 9 escudos, que o meu avô Lopes nos pagava por semana, por fazer a vindima com eles. Nós atrapalhávamos mais do que ajudávamos, mas acordávamos cedo, íamos fazer o corte da uva, depois eu vinha sempre em cima de uma burra, que adorava, era o meu andar a cavalo, e pisávamos as uvas com os senhores que o meu avô contratava. Exatamente. E adorava aquilo. Então, assim, são vivências que os meus filhos não vão ter. E isso dá-me alguma saudade, porque efetivamente este contacto com a natureza dá-nos um enriquecimento e uma felicidade muito grande. Exatamente, porque ela fica as memórias, não é? Nas nossas memórias e a parte a nível de subconsciente, o registro, e quando vem e viu-se só esta simples pergunta que eu te fiz, o teu sorriso, os teus olhos brilhavam, porque nos transporta-se logo de imediato para essa felicidade e é o pilar, no fundo, não é? Por isso é que a família e todas essas histórias é o pilar para a vida toda. É um pouquinho, e eu vejo isso muito como uma construção conjunta e é algo a que em curto prazo se vê o resultado final. Hoje em dia, e falo pelos meus filhos, os jovens, é tudo comprado, não há tempo de espera, não há tempo de construção, de evolução, e eu acho que estes momentos ajudam a dar tempo ao tempo, a respeitar o tempo das coisas e a valorizarem o desenvolvimento das coisas. Porque o processo de semear tem um tempo, não é? Exatamente. Inclusivamente até preparar o terreno para semear também tem esse tempo, porque não deitam as sementes assim à terra para ter logo para colher, não é? Tudo verdade, isso é esse tempo.
Sim, tem a vantagem, tem outras coisas, tem as tecnologias, tem as rádios online, mas é bom ter isso presente. E também, quando nós estamos nesse patamar de consciência, Catarina, como estás, eles podem não ter de facto a quinta, não ir, mas consegues sempre, de uma certa forma, só o facto de estás a contar essas histórias, levá-los a eles também a aproveitar da natureza e a respeitar a natureza para não se perder e para não se alterar tanto. Não, é verdade, sim. E eu sempre que posso levo-os comigo e sempre neste princípio, às vezes a minha sogra também tem uma quintazinha, às vezes é preciso ir tirar como é que se chama? Aquelas ervinhas. As ervas daninhas. Ervas daninhas, exatamente. E eles ao princípio não gostavam nada, mas aquilo foi feito ali em formato de desafio. E hoje em dia já são eles que perguntam, avó, quando é que precisa de ajuda e tal. E é muito giro, porque efetivamente é um momento onde estamos todos focados num objetivo comum, em que se todos ajudarem, também se despacham mais rápido. E eu acho que isso traz um ensinamento por trás tão precioso. Grande, sem dúvida. Que eu gosto. Por isso é que nós dizemos sempre que de facto a partilha é algo maravilhoso, porque sem ela o mundo não faz sentido. Exatamente. E as pessoas que não vão por esse caminho, mais cedo ou mais tarde, acabam por perceber o que é que não beneficiaram. E da forma mais dura, não é? E da forma mais dura. Isolados. E da forma mais dura, mais isolados. Mas felizmente que de facto tens essas recordações, mas também que logo desde cedo, talvez essa liberdade te levou também logo até começares também a fazer ações de ajudar os outros, porque começaste muito cedo, para já ligaste logo à vida, ao bem-estar, quando dizes saúde e bem-estar, muita área do desporto, não é? É verdade. Porque estava associado com essa liberdade. Também, e não só. Os meus pais sempre tiveram o princípio de nos darem a educação formal, toda a gente tem, mas darem-nos a oportunidade de conhecer as artes, que era a arte desportiva. Eu desde os 6 meses de idade que pratico natação, agora já não, mas sempre que posso vou ao mar, e no fim de semana passado dei um mergulho. E também música. Nós andávamos na Inatel e no desporto. Eu e o meu irmão fizemos natação, eu tinha 13 anos quando desisti, o meu irmão 14, depois entramos naquela idade da traquinice, não é? Claro. E começámos a dizer que íamos aos treinos e afinal não íamos, ficávamos na palhaçada com os vizinhos a brincar lá nos montes que havia ao lado dos nossos prédios e pronto, escusado será dizer que em 15 dias fomos apanhados, não é? Pois. Correu muito mal e abandonei a natação, mas houve uma coisa que o meu pai me disse, nunca mais me esqueço, aquele olhar dele naquele dia que foi: tudo bem, o desporto não é para ser imposto, mas é para ser praticado. Não querem natação, não fazem natação, escolhem outro. Ficarem aqui na rua a fazerem nada é que não vão ficar. Mas ele era uma pessoa ligada ao desporto? Não, nunca foi. Foi uma pessoa que cresceu na aldeia e tirou o curso de contabilidade e só mais tarde é que veio para a cidade. Mas sempre teve este gosto e este conhecimento, esta capacidade de inteligência. Porque o desporto também leva a outro desenvolvimento, não é? É físico, mas é mais, sobretudo, a nível de tamanho mental, porque há ali um poder de concentração e de organização, não é? Mental. É muito completo, É muito completo. Não só organizado para nós próprios, para atingirmos os nossos objetivos e as aprendizagens, mas qualquer desporto, mesmo a natação, que é um desporto dito de individual, é sempre um desporto de equipa. Nós treinamos sempre com o outro e há sempre, tudo tem regras. E logo nós há muitas aprendizagens que nós inconscientemente trazemos para a vida. E isso não tem preço. Tu não tiveste então dificuldade nenhuma logo quando foi para escolheres a área que tu querias, quando chegar àquela fase de a escola, terminou a escola e agora a faculdade e tudo isso, não estavas naquela do onde é que vou, que eu não sei, não é? Não, porque por a minha mãe ser professora primária, talvez eu sempre lembro de mim sempre dizer que queria ser professora, queria ensinar. E quando no 5º ano tive uma professora de educação física, que eu adorei. Ela era muito baixinha, mas ia sempre com o cabelo muito arranjadinho, com uma deixa, assim, sempre muito feminina, mas sempre de fato de treino. E muito doce. E eu pensava, um dia eu quero ser assim. E fui. A partir dali decidi que eu queria ser professora de educação física e depois foi sempre o que eu segui.
sim. O meu irmão é economista, tirou o curso de gestão, mas é um músico profissional, toca viola, e eu acho que os meus pais, efetivamente, nesta educação que eu agora tento dar aos meus filhos, de nos darem a conhecer um bocadinho do todo, deram-nos a capacidade de nós, efetivamente, percebermos o que é que nos dá gosto de fazer. Exatamente. E fazemos com paixão. Com paixão, exatamente, porque conseguem, efetivamente, ser profissionais, mas fazer, Catarina, e quantas pessoas dá, e que nós conhecemos e sabemos também, porque lidas muito com pessoas, que estão a fazer as coisas e de facto elas não são nada felizes. Pois, porque não são apaixonadas pelo que fazem. Exatamente, porque também era assim, porque os pais normalmente tinham uma tendência a canalizar, olhando para a profissão que era rentável, a segurança, preocupados com a segurança do futuro deles, não era? É verdade, era sempre uma preocupação, como é que foi. Hoje, eu penso que hoje, claro que nós gostamos de ver os filhos bem, e educação, e um curso, que é uma ferramenta, mas naquele tempo não era uma ferramenta, era a garantia para uma vida melhor. Para uma vida melhor e certa e segura. Porque tanto que diziam, quando as pessoas iam para o Estado, lá vais para o Estado, porque tu aí era para a vida inteira, não é? Havia uma preocupação. Hoje os pais, não, é diferente, claro que sim, mas levaram-nos a vez a escolher profissões ou repetirem, sobretudo, determinadas profissões. Se eram médicos, se eram advogados, normalmente o que eles queriam era que os filhos que dessem sequência, é verdade. Sequência. E então eu conheço algumas pessoas que efetivamente seguiram isso e de alma, quando elas têm a possibilidade de partilhar e quando estão a fazer depois trabalho, porque isso depois tem consequências mais tarde. Sim, sim. Porque esta coisa de, mesmo que sejam muitas muito bem compensadas financeiramente com altos cargos, mas não são realizadas não interiormente. Interiormente. É verdade, e elas, de uma certa forma, o corpo depois manifesta-se. E tu, melhor que ninguém, uma mulher que sabes como é que é, não é só a parte física, como é que o corpo se manifesta quando não está alinhado, não é? É verdade, sim. É porque, como dizia o povo, que quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga. Não é o caso, eu mas gosto muito dos ditados populares. Eu adoro. Tem muita sabedoria por trás. Os provérbios, é fantástico. Tem toda a sua lógica, de facto. Então, tu, Catarina, diz-me uma coisa. Tu mesmo, sem teres acabado o teu curso, já estavas a trabalhar. É verdade, porque depois, nesta sequência de ser atleta de alta competição, eu acabei por ganhar alguns títulos enquanto nadadora. Porque tu, além de seres professora de educação física, dedicaste-te mesmo ao desporto como carreira. Ao desporto como carreira, sim. E por ter esta versatilidade, tudo foi por isso é que eu digo que eu tive muitas oportunidades e tenho uma estrelinha comigo, porque eu, ao 5º ano, decidi que queria ser professora de educação física. Entretanto, no ano a seguir veio aquele desaire da natação, que nós não estávamos a ir aos treinos e tal. Era setembro, ainda queríamos brincar, as aulas iam começar e o meu pai fez aquela conversa connosco e eu então disse, então eu quero ir para o voleibol. Eu fui para o voleibol, o meu irmão foi para o handball na altura e joguei vôlei federada durante 7 a 8 anos na Académica de Coimbra. E num 10º ano eu tive que sair do liceu ao lado da minha casa para ir para a área de desporto, que era no Liceu José Falcão de Coimbra. E para ir do José Falcão até ao Estádio Nacional, eu ia a pé e tinha ali às vezes 4 horas de intervalo. E a minha mãe falou com uma colega que era professora numa escola entre o caminho, se eu não podia ficar lá a estudar e tal, para mais uma vez não andar nas ruas a fazer nada e que sabe Deus com que companhias. Felizmente sempre tive bons amigos e boas companhias, mas pronto, também muito com a preocupação dos pais. E naquela altura essa colega da minha mãe falou comigo e disse, Catarina, tu tens jeito para o desporto, nós aqui na escola, era uma escola primária, não temos professor de educação física, tu não gostavas de vir aqui dar umas aulinhas aos nossos meninos, era uma forma de os ajudar, e eu acho que elas foram muito inteligentes. Hoje em dia acho que aquilo foi tudo conversa para eu dizer que sim, mas eu tinha a intenção de eu não ir para o outro lado, e a verdade é que resultou muito bem. Era uma coisa que tu gostavas de fazer também. Foi. Adorei. Eu, o primeiro ano,
o primeiro mês comecei com os meninos, ao fim do mês as professoras já estavam a dizer: porque é que também não nos dás aulas a nós de manutenção e de ginástica, que pronto, normalmente as pessoas dizem ginástica, mas é um treino físico, é um treino de preparação física, e eu comecei como instrutora de aulas de grupo, assim, de uma forma muito natural e espontânea. E com a experiência que eu tinha dos meus treinos de alto rendimento, quer da natação, quer depois do voleibol. E foi muito giro, porque eu comecei com 5 professoras, ao fim de 3 ou 4 meses já tinha a sala cheia, e então, com a responsabilidade e o gosto, eu nunca fui uma boa aluna, uma excelente aluna de 15, que para mim já é ser bom. Eu tinha 12, 13, estudar não era comigo. Espero que penses isso em relação aos teus filhos. Sim, e eles dão-me bem dor de cabeça, e eu às vezes com as diretoras de turma digo, eles são iguais a mim, e por isso às vezes tenho pena, porque o modelo de ensino está muito direcionado à memória do nosso cérebro, não é? É tudo decorar, e eu tenho uma péssima memória, e não sou o pior profissional por causa disso. E os estudos estão muito direcionados a isso. E é isso que eu tenho pena, se algum dia os meus filhos tiverem que perder algum ano. Até à data não está a acontecer. Tenho um que já está no 12º, outra no 11º. Tenho 2 no 11º, outra que é ótima aluna, a nossa Joana, que tem 14. E depois temos a nossa Madalena, que está no 5º ano. Até à data tudo tem estado a correr bem, mas os meus 2 mais velhos são tiradinhos a mim, dá algum desafio, alguma dor de cabeça, mas não sou exigente com eles na escola, mas há os mínimos, e os mínimos claro eu sim. Também cumpri, e eles isso têm que cumprir, e por aí como tu dizias, eu não era aluna, não estava preocupada com os 18, com os 20, mas tinhas os bons resultados, sim, não é? Sim, porque senão tinha uns pais para dar conta. E então, sim, preocupava-me em pelo menos ter uma média satisfatória para continuar a progredir. Mas o que eu fazia, gostava de fazer bem. Início eu era perfeccionista. Então, quando elas me pediram para eu fazer estas aulas de manutenção, eu na altura tinha 14, 15 anos, já nem sei bem, pensei, eu nos treinos de vôlei, ao lado eram os treinos de ginástica. E então fui lá falar com o professor, de saber se eu podia assistir às aulas de aeróbica dele e de manutenção, para ver como é que eles faziam, para também ter uma aula minimamente estruturada e não ser só a parte física, comigo a contar 1, 2, 3, 4, enche a barriga e troca o passo, não é? Então, e comecei a fazer, foi a minha aproximação à parte de Health Club. Porque hoje em dia e no futuro, pois foi a área que eu abracei como profissional. E aí começaste a ter o teu primeiro vencimento. O meu primeiro vencimento, sim, que é muito rentável. Conclusão, comecei aos 15 anos oficialmente, porque o primeiro ano foi assim meia experiência, eu primeiro nem pedi dinheiro, depois elas davam-me uns dinheiritos que era uma ajuda para eu comprar um bolo antes de ir para o treino e coisa, e não sei o quê, e no ano a seguir então já pus um preçozinho e tive 3 anos. Já começaste a sentir escola. O teu próprio valor. É verdade, é verdade. E a fazer merecer pelo tempo que disponibilizava para exatamente, lá. Porque esse reconhecimento é muito importante, porque se não formos sim. Nós também de facto a sentir, e elas estavam satisfeitas e por isso sentir começa, o que dá também uma grande maturidade hoje em dia, nós olharmos de facto quando vimos jovens e há de tudo, a gente que lida e sim, que em todo o lado. Há de tudo, há miúdos que de facto tomam e comparando, tenho uma irmã que vive na Bélgica e de facto eles têm uma filosofia de vida, um filho lá aos 16, 17 anos, eles já não estão quase por conta dos pais, nem que seja perto. Um quarto tenham uma forma de estar, de ser independentes, que é autonomia, algo, não é? É uma autonomia, o que lhes dá de facto uma possibilidade, também pois não têm outras coisas, comparamos, mas a nível de garantia, de sentir para aquilo que o mundo também caminha, que muitas vezes nós temos, se não temos uma estrutura, sim, não sim, é? Sim. A capacidade de se desenvencilharem, não é? Perante as situações que se lhes aparecem, e isso dá-lhes de facto essa maturidade, e penso que de facto os pais antigamente tinham muito mais essa. Hoje sim. Não, porque também há outras coisas, lá está, não vale a pena estarmos a comparar, porque o mundo é diferente, completamente. A vida da cidade outros medos também. Outros medos, a cidade, o nível de vida
é diferente o preço que se pede para uma casa, como é que é possível, as pessoas casam muito mais tarde, antigamente no meu tempo casavam-se muito cedo, por um lado também era bom por causa de sairmos de casa, porque senão era uma autoridade muito grande, não é? Havia ali uma disciplina tão grande e qualquer, não ia para a festa, não havia cá nada, tinha que levar o irmão, a irmã, levava quase a família toda atrás, e era uma forma de se ter liberdade, mas não só, mas casava-se muito mais cedo, constituía-se família muito mais cedo. Era outra, eu tinha uma capacidade de independência maior. E ainda bem, eu hoje acho que também é um bocadinho, são outros tempos, como dizes, mas também é muito mima mais, é durante muito tempo. Eu digo muitas vezes aos meus filhos, vocês aos 22 não querem ninguém cá em casa. Tudo por andar. E eles, o mais velho, aos 15 anos, fez um mês de estágio nos hotéis. Eu trabalho no Grupo Estana, como sabes, e pedi, e ele foi estagiar. Foi 2 anos consecutivos e a Margarida ainda não foi porque veio esta coisa do Covid, claro. E ela acabou por não poder ir, mas faço muito questão de tentar dar-lhes essa responsabilidade e essa obrigação e o perceberem o que é trabalharem com outros por conta de outrem, e eu digo-lhes sempre, ouçam, a única coisa que eu não quero é queixas. É um mês, podem ir infelizes, podem ir felizes, mas garantido que vão lá estar um mês, o melhor é irem felizes. É melhor ir felizes, exatamente. E eles percebem bem a mensagem. Tenho muita sorte com os meus filhos. Tu com 16 anos já gostavas de ajudar, mas inclusivamente já tinhas ali o teu primeiro ordenado, que a gente nunca se esquece sempre do nosso primeiro ordenado, não é? Verdade, Eu lembro-me tão bem. Sim. Do meu primeiro ordenado também, mas de qualquer das maneiras é sempre algo que marca. Mas isso foi numa fase com 16, 17 anos, não foi? Sim, aos 16 aninhos comecei a ter esse compromisso e todos os meses eu recebia a parte de cada professora que pagava para eu dar lá as 2 horas de manutenção por semana de aulas. Muito giro. Foi uma experiência muito enriquecedora. E eu gostei. E que também te ajudou, pois é aquela parte da universidade, já é uma outra fase, outros amigos, outra forma de estar, já outra idade, já de outra mentalidade e também de outra responsabilidade. E como é que foi isso? Foste sempre, de uma certa forma, como é que viveste essas... Eu acho que esse período é sempre muito enriquecedor. Eu costumo dizer que eu vivi tudo o que tinha a viver nas idades certas. Por isso eu vivi a minha juventude em plenitude. Eu tenho a sorte de ter um irmão mais velho, que ele é 16 meses mais velho que eu. E isso permitiu que os meus pais me dessem sempre alguma liberdade, porque eu ia sempre com ele para todo lado. E com esta educação de música e de desporto, o meu irmão começou muito cedo a tocar fado de Coimbra. E era eu a ganhar uns troquinhos nestas aulas de manutenção que dava, ele que também ganhava algum dinheiro em alguns espetáculos que fazíamos, e o meu pai, uma das frases que ele tinha é, quando nós pedimos, pai, podemos ir à festa de anos do amigo tal, ou podemos ir, ele, tens dinheiro? E facilmente ele ficou um bocadinho, se calhar isto não foi a melhor forma, porque nós, é dinheiro que precisamos, nós vamos ganhar dinheiro de uma forma séria, mas vai acontecer. E efetivamente nós com 16 e 17 anos já aos fins de semana, durante a semana não tínhamos permissão, mas aos fins de semana, sexta e sábado, saíamos à noite com os nossos amigos, íamos para as discotecas. Já por vossa conta? Já por nossa conta. E o meu pai dizia sempre que enquanto não tivesse queixas nossas, nós podíamos ter a liberdade de ação. Nós não tínhamos hora para chegar a casa. Claro está que se chegássemos de manhã a coisa não corria muito bem. Muito bem, mas porque haveria outro fim de semana a seguir. Exatamente. Mas por norma nós nunca tiveram razão de queixa de nós. Houve um ou outro acidente que faz parte do percurso, que foi sempre nada grave. E por conversar sempre com o irmão é sempre ótimo sair com... E hoje temos histórias para contar, por isso eu digo que vivemos o que tínhamos a viver na hora certa. E eu acabei por nunca sair de Coimbra, por isso eu, quando entrei na universidade, tive os meus amigos da universidade, e foram 4 anos que me marcaram. Eu estudei na Escola Superior de Educação de Coimbra, e isto porque, como aos 15 e 16 anos comecei a dar as minhas aulas de manutenção, comecei a ganhar algum dinheiro, também o meu foco não era bem no estudo para ter grandes notas, e porque para entrar em desporto havia, naquela altura, nós tínhamos que fazer os pré-requisitos, eram provas físicas.
E eu gostava era de fazer as provas físicas, claro. eu treinava era as provas físicas. Quando foi à altura, em maio, disseram-nos que naquele ano ia mudar, e então passei a ter o exame de Biologia e Matemática. Escusado será dizer que pus a mão à cabeça, e agora como é que eu vou fazer isto? Com média de 11, 12, eu acabei o 12º ano, acho que foi com média de 12, já não sei ao certo, 12 ou 13, mas acho que foi 12. E eu pensei, já não vou entrar, eu queria muito ir para a Universidade do Porto. Tu tinhas o teu know-how era a parte física, não é? Exatamente, e eu queria muito o FQDF, nem era o FMH, e pensei, não tenho média, não vou conseguir ter média. A verdade é que houve na mesma as provas físicas, eu fiz essas provas, tive 18,63, foi a melhor marca de Coimbra na altura, eu a fazer uma festa e a minha mãe dizer, isso não vale nada, e eu, meu Deus, e agora o que é que vai acontecer? Conclusão, como eu tinha currículo de alto rendimento, comecei logo a mandar currículos para as escolas. Os liceus nessa altura não tinham professores de Educação Física, e eu, com 17 anos, entrei na Escola Superior de Educação de Coimbra e fiquei colocada na Escola Secundária da Lausanne. E isso fez duas coisas. Uma foi, esse ano correu lindamente, eu fiz as cadeiras todas da Escola Superior de Educação e tive um ano a dar aulas a alunos com algo. Eu tinha uma turma de eletrotecnia com 14 homens, todos eles mais velhos que eu. Acho que tinha 2 alunos que eram da minha idade. E eu chegava lá com uma motita. E não estamos a falar de fato treino. Não estamos a falar de hoje, na época de hoje, não. Porque estamos a falar de facto nessa altura. Não é que seja muito tempo atrás. Não é que seja muito tempo, tu és uma mulher muito nova, mas pronto, mas de qualquer das maneiras. Há 30 anos, a verdade é essa. E foi uma experiência magnífica, mas foi um desafio, porque chegava lá de mota, porque nem sequer tinha idade para ter carta de carro, nem tinha o carro. Depois de fato treino, de capacete, o contínuo, na altura eram os contínuos, ali a primeira semana, menina, o cartão de estante, e eu sou professora. Eu tive que encher o peito de ar para conseguir impor-me e conseguir fazer bem o meu percurso. A verdade é que acabou esse ano e eu já não quis ir para a universidade, até porque eu na Escola Superior de Educação fizemos logo um estágio no 5º e 6º ano e eu adorei trabalhar com essas idades, e então pensei, não, eu vou tirar o curso aqui porque eu quero dar aulas entre o 5º ano até ao 9º ano. Nesses 4 anos que tive na Escola Superior de Educação, foram 4 anos que eu tive sempre em liceus a dar aulas de Educação Física também e sempre a dar aulas de aeróbica e de manutenção à noite. E por isso eu costumo dizer que sou péssima cozinheira. E porquê? Porque eu saía de casa às 7h30 da manhã e chegava a casa às vezes às 9, 10, 11 da noite. Eu também treinava polo aquático e na universidade federei-me no polo aquático e os treinos eram às 10h30 da noite, eu chegava a casa à meia-noite. Tu não eras má cozinheira, não tinhas tempo para a cozinha. Pronto, logo não. Essa apetência não a desenvolvi. Claro. E é algo que agora não passo fome, se for preciso fazer uma sopa e um bife. Há outras soluções, há umas máquinas tão boas que ajudam tanto. É isso mesmo. Mas efetivamente esses anos foram anos muito intensos. Eu dava as aulas que adorava e eu costumava dizer, eu dou aulas de aeróbica não é porque eu quero o dinheiro, também me dava muito jeito, é verdade, mas há pessoas que pagam para vir ter as aulas, eu recebo para fazer aquilo que adoro. E então foram períodos muito, adorei essa fase. A Escola Superior de Educação, por estar na área que eu gosto, acabei com média de 12 também, mas não foi nada difícil acabar o curso. E depois ainda me inscrevi para depois fazer uma pós-graduação para poder ficar habilitada a dar aulas até ao 12º ano. Mas depois acabei por não fazer isso, porque, entretanto, conheci o meu primeiro marido, eu hoje tenho um segundo casamento, e ele acabou o curso de Educação Física um ano a seguir a mim e ele já não tinha colocação. Eu, com este percurso e com esta experiência, aos 22 da mesma anos, área, não é? É, mas eu aos 22 anos licenciei-me, aos 21, e fiquei efetiva na escola pública. E ele, o ano a seguir, não tinha colocação no continente. E então os dois fomos para a Madeira, porque lá ainda havia vagas. É aí que então é o que se chama levantar-voo. É verdade. Na altura, de Coimbra, por ele... De Coimbra, não é? De sim, Coimbra. Sim. Por amor faz tudo, Catarina. É verdade, não é? é verdade. É verdade. Foi quando fostes, de facto, viver para a Madeira. Fomos viver para a Madeira. Na altura foi em janeiro de 2001. Fomos para o ensino recorrente. A Madeira tinha isso, era dar aulas à noite. Ainda me lembro muito bem.
Tive 3 anos a dar aulas ao ensino recorrente, que era das 7 da tarde às 10 da noite. Ganhávamos 1,5 salário, porque como era à noite, ganhávamos mais, onde eu tinha uma turma deliciosa. Na Escola do Monte eram senhoras que tinham idade para ser minhas bisavós, que achavam o máximo, nós os dois muito novos, casadinhos de fresco, então levavam-nos comida, levavam-nos as malaçadas, fazíamos festas. No fundo, tu que falavas uma referência tão boa à aldeia e dos avós e da tua mãe, há 11 anos também, a Madeira também tinha, ainda hoje, não é? Porque aquilo há outro curso, mas mesmo assim é diferente. Hoje já tem muito mais explorado o turismo, mas naquela altura também. Já foi há 18 anos. Há 18 anos eram recebidos de facto como uma dávida também, terem pessoas destas que iam ensinar e sobretudo de facto. E éramos muito bem recebidos. Eu amei vivi na Madeira 13 anos e voltava para lá amanhã. O meu marido atual não gosta muito de ouvir isto, mas é verdade. Eu fui muito bem recebida lá. As pessoas são fantásticas e de lá também começou a tua vida profissional. Aí começas então também a assumir, além de a parte de gestora. É aí que começa a nascer a tua vontade de gestora? Mais ou menos, foi uma coisa ocasional. Okay. Eu, como só estava ocupada das 7 da tarde às 10 da noite, habituada a nunca estar em casa, comecei logo a ir para os hotéis todos, apresentar os meus currículos para dar aulas de aeróbica e estar lá nos ginásios deles. Comecei a trabalhar em 3 ginásios na altura e num deles eu conheci a Margarida Pestana e comecei a ser personal trainer dela. E ela gostou do meu trabalho, simpatizou comigo em boa altura. É uma pessoa que eu admiro imenso e respeito muito e depois ela sugeriu se eu também podia dar treinos personalizados ao doutor de início, mas aí não era naquele ginásio, era no hotel, num dos hotéis dele, porque ele treinava todos os dias de manhã, ainda hoje ele é uma pessoa extremamente disciplinada, faz isso, e então para ter alguma orientação. Naquela altura eu não podia e foi o meu marido dar treino ao doutor de início e eu continuei nestes meus tachinhos. Em 2005, entretanto, e assim um preâmbulo, neste meio eu entretanto saí do ginásio e passei para o hotel. Depois também já não tem, sim, porque depois também começa a não ter, o tempo já não dá, não é? Já não dava para tudo. Não dá para tudo, tem que começar a fazer opções, não é? Começa a vida a querer-nos, quando tu dizes é uma estrela, é efetivamente sim, mas essa estrela também, nós também contribuímos para que ela brilhe, não é? Exatamente. Porque se assim não for, as coisas não resultam, não é? Porque de facto, olha, repara, sendo tu tão nova, a quantidade de coisas que tu conseguias fazer e fazias com satisfação e com alegria, percebes? E isso capta-se, essa energia. E o facto de teres conhecido essas pessoas que estão já nos grupos, nos hotéis, e de facto, também tinhas que dar uma segurança e uma forma de estar na vida que também transmitias essa confiança às pessoas para depois desafiarem para projetos. Sim, tentei pelo menos e acho que foi bem sucedida. Sim, é verdade, e acabei por começar só no hotel a canalizar os treinos só lá. E em 2005 o Dr. Dinísio abriu um espaço, um edifício que se chama Madeira Magic, ao lado de um hotel, que é o Pestana Grande Hotel, e um dos andares ele quis fazer um health club e nessa altura convidam-me para ficar à frente do health club e foi muito engraçado porque eu dizia-lhe assim, mas eu sou professora, eu não sei nada de gestão, e ele respondeu-me, na altura ele disse, não, entretanto já era eu que lhe dava os treinos porque o Frederico não podia, depois com uma questão de horário da escola o Frederico deixou de poder e até foi por isso que eu então mudei-me definitivamente para o hotel e só dava treinos lá e o doutor dizia, não faz mal, tu dás-me o treino e eu ensino-te gestão. Pois, exatamente. Eu para gerir estou cá eu. Pronto. Mas foi mesmo verdade, sabes, eu fui personal trainer dele durante 13 anos e todos os dias eu aprendi alguma coisa com ele. É uma pessoa extraordinária, com uma cultura gigantesca, um visionário como nunca conheci outro. E depois ainda tive a oportunidade e a sorte de, juntamente com o Dr. Dinísio, passado um tempo, o Dr. Titónio, que é o CEO do Grupo Pestana, começou a treinar também. Por isso eu tinha 2 professores que são os melhores que há em Portugal, eu considero.
E digo isto de coração, é mesmo o que eu sinto. Não, eles Claro, são sim, ótimos. E também têm provas dadas, não é? Pronto. Mas podiam ser muito bons profissionais e depois um bocadinho pessoas rígidos no ensino. Sim. E não, são muito construtores, muito pôr a mão na cabeça. Às vezes o doutor Dionísio mais firme e mais forte, e depois o doutor Titónio e Catarina, tem que fazer assim, tem que fazer assado. E foram 13 anos de muito crescimento, com muito conforto. Exatamente. Porque houve uma altura os meus pais iam à Madeira de vez em quando e conheceram a família e a minha mãe uma vez que agradeceu à Margarida o apoio que ela dava e tal, e ela respondeu, não se preocupe, é uma mamã mais nova que eu tenho aqui, e eu nunca mais me esqueci. E estas palavras ficam-nos, e eu acho que sim, tive a oportunidade, sim, tenho a estrela que brilha muito, mas eu tenho muito a preocupação de não os desiludir. Pois. E por isso é que eu digo, não chega a ter só a estrela. Sim, e então faço o melhor que sei, como sei. Pronto, nesse processo comecei com o ginásio, o Health Club, pedi uma licença sem vencimento por um ano. Tu aí já não podias estar a parte do ensino, já não conseguias, não é? Já não dava para acumular tanta função. Pedi uma licença sem vencimento num ano e no ano a seguir pedi uma licença sem vencimento por tempo indeterminado. Até hoje, há 2 anos eu dizia assim, tenho muitas saudades de ensinar. Hoje arranjei outra forma de poder partilhar, claro, e ensinar o bocadinho que fui, da experiência que tenho e do que fui aprendendo. E quando é que regressas a Portugal? Regressei em Portugal neste processo de Health Club. Tenho que contar isto. De Health Club, depois, passado 2 anos, fui absorvendo comecei com o Health Club, depois a diretora do Madeira Magic saiu e o Dr. Dionísio passou essa responsabilidade para mim, então passei para ser diretora da Expo Área, que é um espaço de crianças, depois uma casa de chá. E nesta nova gestão e nesta nova vida, entretanto, divorciei-me e conheci o meu atual marido, o meu companheiro, o meu amigo, uma pessoa que me preenche e que me completa muito, que eu adoro todos os dias. Não lhe digo sempre, mas eu gosto dele todos os dias. Ele sente. Ele sente. E ele também trabalha no Grupo Stana. E regressei em Portugal em 2013. E mais uma vez por outro, porque ele era na altura diretor financeiro da área da Madeira. Hoje em dia é o CFO do Grupo Stana e para ele poder crescer dentro do grupo foi necessário ele vir para Lisboa e por isso eu vim para Lisboa com ele. Interessante. Nessa altura já viste, Catarina? A vida é fabulosa, de facto, às vezes, e não é por ele, é por ti, porque se não estivesses bem não ias nunca para o Funchal, não é, para a Madeira, não é? Mas era o teu companheiro e era isso que tu querias estar, e daqui igual, porque se tu estivesses lá muito bem, não sei o que, nós normalmente, há muitas mulheres que fazem, mas não é isso, a intenção não é essa, de facto é, porque no fundo estavas bem e tu também querias o bem é estar quando estamos em conjunto, não é? Partilhar, lá vem a partilha. Exatamente. Não é? Eu fico feliz com a felicidade dos outros também. Houve alguns momentos da minha vida que eu às vezes até me menosprezava a mim um pouco, hoje em dia já não faço isso, mas sim, para mim a minha felicidade é se os que estão comigo estiverem bem também. Claro. E por isso, quando houve essa oportunidade, foi falado e não houve, eu fico aqui, tu vais. Porque sim, nem houve hesitação, não houve hesitação, não é? Foi logo uma decisão, juntos, um conjunto. E pronto. Mas frio um bocadinho, porque Lisboa é uma cidade de oportunidades, isso sem dúvida nenhuma, é uma cidade riquíssima, mas não seria nunca a minha cidade de opção para eu viver. Uhum. E sofri ali um bocadinho a adaptação àquele primeiro ano. Mais sais da aldeia, uma coisa é sair de Coimbra para ir para o Funchal, agora sair de Funchal depois para vir para Lisboa, mas tu também já tinhas crescido. Já tinha crescido, já tinha ganho algumas valências, entretanto no ano anterior. E aqui também era um novo desafio, porque tu és uma mulher de desafios, não é? É verdade, é verdade. E como é que tu agora te metes? Tu tens novos desafios também, estás sempre aí. E é um novo, é uma criança, é um bebê ainda, não é? É um bebê, é um novo desafio que tu estás. Sim, sim. Pelo menos eu considero sempre como um bebê, porque eu tenho sempre o entusiasmo de criança. E para mim é como se fosse sempre um primeiro dia. Não sei a qual deles tu te vais referir, se é os meus pais, se é os meus, que são do Grupo Stana, às vezes as pessoas até interpretam mal, se é o conceito também da Doterra,
Não sei, diz-me tu. Não, eu exatamente isso juntava, porque tu sempre ligada à saúde e bem-estar, é óbvio que nos sítios onde estiveste e onde estavas e onde tu te identificas, no fundo, que é quase a tua casa-mãe, sem ser a escola, que é de facto todos os desafios e o grupo Pestana, onde tu estás ligada, ainda hoje estás ligada. Mas também, quando nós gostamos muito, queremos sempre levar o melhor, não é? Sim. E foi aí que tu também te reúnes dos conhecimentos e daquilo que tu vistes que tinha qualidade para levares. Penso que sim. Para lá, não é? Juntando de facto para aquilo, para acrescentar valor, de facto, já ao que se fazia, não é? Sim, sim. E seguindo na parte da saúde e bem-estar, de facto, com escolhermos sempre o melhor. Sim. Mas também quiseste criar uma parte de ti também associada, porque acreditas tanto na marca, que hoje estás ligada a uma marca internacional e que tu também consideras muito ligada à tua saúde e já tens o teu próprio espaço. Sim, sem dúvida, é verdade, sim. Então, para fazer esse preâmbulo, em 2012 o Dr. Dionísio desafiou-me para eu desenvolver uma estratégia para os spas dos hotéis, porque cada hotel, cada diretor tinha uma marca e ele queria uma estratégia de negócio também para os spas. Na altura eu não queria, porque já tinha aprendido tanta coisa, já tinha abraçado tanto projeto mesmo dentro do grupo Pestana, que eu dizia, mais uma área de negócio para eu aprender, eu já não quero, eu já não sei. E não foi ele, mas numa conversa com algumas pessoas, alguém me diz assim, mas Catarina, aquilo não tem nada que saber, vais comprar um óleo baratinho, porque já sabes que o grupo Pestana é baratinho, e é só espalhar nas costas dos clientes. E eu aí pus as mãos à cabeça, porque mesmo no ginásio, a minha área de ligação com o outro foi sempre na qualidade do movimento. Eu preferia 1000 vezes dar aulas de manutenção do que dar aulas de halterofilismo ou de culturismo ou o que for. E quando eles me falam isto desta forma, um óleo qualquer, eu pus as mãos à cabeça e disse, não, desculpem, a pele é o nosso maior órgão, por isso não é para pôr uma porcaria qualquer, tenho que pôr coisas de qualidade. E fui apanhada na curva, me disseram, estás a ver, tu sabes, isto é para ti. E então desenvolvemos os Magic Spas em 2012, todos eles, o conceito tem protocolo exclusivo e os produtos são produtos naturais, sem parabenos, não testados em animais, tudo um conceito de respeito pelo universo, que para mim isso é muito importante. E nessa filosofia, e nesse estudo e nesse desenvolvimento, os spas, como tudo, e os spas também estão áreas em sempre evolução. Eu deparei-me com os óleos essenciais e na altura e no estudo de mercado que fiz, efetivamente a doTERRA é uma marca diferenciadora, é uma marca internacional com provas de mercado e com um posicionamento de ajuda pelo outro também. E ao fim de 1 ano e meio de andar a ver e a resistir e sim, não, talvez, acabei por abraçar o projeto e depois, mais uma vez com a coisa de querer fazer e querer fazer bem, tirei formação e achei que os óleos essenciais é algo maravilhoso, mas é sério. E é preciso saber e perceber para poder aconselhar ao outro e sugerir ao outro o melhor óleo para ele. Com isso tirei formação e comecei a partilhar, nós usamos nos nossos protocolos de massagem, no Magic Spa, todos os nossos protocolos têm os óleos essenciais, mas para também dar a oportunidade ao cliente final de poder levar o óleo para casa e conhecer mais, começámos a fazer workshops. Com isso, às tantas, e porque depois muita gente me fazia perguntas e ligava-me à noite e ligava-me ao sábado e como é que se faz e como é que se desenvolve, a doTERRA é um modelo multinível também e que eu, Catarina Lopes, também partilho e faço isso e é transparente, isso é sabido dentro do grupo e autorizado. Comecei a sentir que, posso dizer, em 2019 eu passei as tardes todas a partir das 6h30, 7 da tarde na padaria portuguesa até às 9 horas, aquilo fechado, normalmente era sempre a última a sair empurrada pelos funcionários para explicar às pessoas e poder ajudá-las. Não fazia no meu horário de trabalho, porque acho que claro, não ia fazer, mas às tantas também, ao final do dia... Também sentido também de ajuda. Exatamente. Ao final do dia passava a vida no café e então em conversa com o Pedro disse, olha, eu preciso alugar aqui um espaço para poder partilhar os óleos e fazer uns workshops e poder dar ajuda às pessoas que efetivamente acabam por comprar e querem saber mais e sim, também é muito desenvolver. Importante. Exatamente. E então desenvolvi a marca Functional Drop
E tenho uma salinha para dar as minhas aulas e fazer estes workshopzinhos todos. Claro, é o que eu digo, tal como eu te defini, que és uma mulher muito criativa e consideras sempre, abraças com amor todos os projetos onde te metes, não é? Sim, eu só me meto em projetos que fazem sentido para mim. Exatamente. Pronto, e quando me meto, é até ao fim. É para entregar de corpo e alma, para poder fazer bem, para ajudar as pessoas também que estão comigo. Não sabemos o que é que vem futuramente, não é? Porque o futuro a Deus pertence, mas de qualquer das maneiras, com ideias tão nova ainda tens. Exatamente por seres, ainda teres uma idade, ainda tens muito para dar à vida. Gostaria-te, a nossa entrevista está quase a chegar ao fim, mas gostaria muito... E sentes que ainda tens muito para deixar às gerações futuras, Catarina? Sim, todos os dias. E é um legado que eu quando me dizem assim, qual é o teu legado, o que é que tu queres deixar? Eu quero ensinar tudo o que sei, eu partilho tudo o que sei. E às vezes até dizem assim, mas esta pessoa não é da tua equipa, é a tua concorrente, é o dono dos espaços, e não faz mal. Se eu partilhar o que eu sei, ninguém vai fazer igual a mim. Podem fazer melhor, podem fazer menos bem, exatamente, ou podem fazer igualmente bem. E o bom é que, pelo menos, eu acredito que estou a fazer pelo melhor. Há todo um tema que é visto com qualidade. E por isso eu visto com qualidade e ele retorna de uma certa forma, e por isso é que te dizes, não é só a estrela, é a forma como tu te posicionas e dás à vida, não é? Catarina, queria-te pedir como única palavra que mensagem é que, para quem nos estás a ouvir, tu queres deixar? Numa palavra? Numa palavra. Ah, meu Deus. Empreender sempre. São duas. Não. Não, mas assim o que me define é a partilha. A partilha. Sem dúvida que aquilo tudo que fazes e que tens ainda que dar ao mundo, que as pessoas se lembrem que a partilha é algo maravilhoso para as gerações futuras, não é? Tens aí à tua frente um baralho de cartas com figuras lindas, tu gostas muito de cor, vais espalhar, vais escolher, isto parece dar aroma, não é? As tulipas é uma das minhas flores favoritas. Então nessa carta tenho uma mensagem também, tal como deixas ao mundo a partilha, qual é a mensagem que levas do segredo da Cândida? Fé. Ter fé significa acreditar em algo sem limites e sem barreiras. Acredito naquilo que sou, nas minhas capacidades e no meu potencial interno. Ao acreditar no eu, alimento os meus projetos com determinação e coragem e mantenho a certeza de que os mesmos serão realizados. A minha vida prossegue com fé nos valores espirituais e na presença de uma fonte suprema de luz, que zela por mim e me conduz pela estrada da vida. Adoro! Posso ficar com esta carta? Não, podes atirar a fotografia. Vou tirar, com porque certeza. Eu acredito sempre, de facto, que de facto seja essa a mensagem que guardes, que foi com muito carinho. Como sabes, és uma pessoa muito especial. Tem sido também, neste momento, temos o privilégio de também ter aqui na rádio. O privilégio foi meu, muito obrigada. Rádio